E aqui no estúdio, o nosso assunto é o Enem. Quem faz uma análise para a gente das provas que tiraram o sossego de muita gente é o professor Alexandre Pulig. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde, telespectadores. Bom, a gente já viu aí na reportagem algumas impressões de alguns estudantes. Vamos começar falando de redação? Vamos. Esse tema, ele pegou muita gente de surpresa? Michele, o tema não foi uma surpresa, né? São os caminhos para combater a intolerância religiosa no país. Um tema que, inclusive, lá na escola foi trabalhado em um dos nossos simulados. Então, assim, na nossa opinião, um tema fácil de se dissertar, de se discorrer. Nesse momento, ele avaliando na situação de oportunidade do país, talvez fosse esperado por muita gente, a gente viu questões políticas ou esporte, ou a questão de homofobia, ou feminicídio, várias questões que a gente teve. E essa, digamos que a vertente religiosa nesse momento no país não é o que mais estaria, né? O viés político como tema de redação para o Enem não é característica do exame. Tanto é que nunca tivemos um viés político na prova. É mais uma problemática mesmo brasileira, né? Na verdade, é uma grande caixa de surpresas, né, Michele? Eu tive aqui há uns 20 dias atrás, ainda eu falei assim, ó, se eu acertar, já pensou, vou virar o guru do tema do Enem, né? Mas eu citei o esporte como fator de inclusão social, que seria um excelente tema. Assim como os caminhos para combater a intolerância religiosa, é um excelente tema porque faz parte de uma problemática do brasileiro, ou seja, é um problema no Brasil. Falando um pouco de redação, eu acho que os caminhos que deveriam ter sido propostos por esses alunos que fizeram essa prova, vou citar alguns aqui. A própria educação, né? Uma parceria entre educação e família na formação desse brasileiro para que nós não atingíssemos essa intolerância, que é fato, que é verdadeira, uma aplicação veemente das leis que já existem com esse viés da intolerância. Eu tenho certeza que é um tema onde a garotada que fez a prova deve ter discorrido bem a respeito do tema. Com relação ao grau de dificuldade, a gente viu que teve muita gente reclamando da dificuldade da prova, falando que principalmente ali química, física e matemática foram bem complexas. Qual a sua avaliação sobre essas provas? No primeiro dia, é indiscutível que as provas de física e química foram mais verticalizadas. Quando eu falo verticalizadas, realmente elas foram provas com um grau de dificuldade um pouco mais elevado que habitualmente o exame tinha. Lembrando que não houve fuga dos principais conteúdos cobrados pelo exame, que inclusive nós temos dados estatísticos sobre esses principais conteúdos. O segundo dia é um dia sempre mais problemático, né, Michele? Porque nós temos, que foi ontem, nós temos a prova de redação, nós temos a prova de linguagens e códigos e a prova de matemática. A prova de matemática realmente também se destacou por algumas questões um pouco mais verticais, ou seja, com maior grau de dificuldade. A prova de linguagem tem por tradição, né, um grau de dificuldade mais elevado. Podemos citar talvez a literatura como das vertentes da prova de linguagem com maior grau de dificuldade também. E a prova de redação, que é um grande bicho-papão para a maioria dos candidatos. Então, de fato, nós tivemos uma prova de Enem que nós podemos parabenizar o Ministério da Educação e Cultura, mas uma prova de Enem com um grau de dificuldade um pouco mais elevado que anos anteriores. E com relação à objetividade das questões, algo que parece também foi questionado, é que as perguntas, né, as questões estavam um pouco longas e exigindo muita interpretação, a questão da multidisciplinaridade, e que com isso precisavam de muito tempo para fazer, não estava fácil. Sim, no segundo dia, principalmente, Michele, o prazo de prova ele é curto, né? Eu costumo dizer o seguinte, o bicho-papão do segundo dia de prova de Enem é o tempo. Por quê? Porque realmente nós temos provas extensas, provas que estão sempre associadas a muitos textos, ou seja, são provas contextualizadas. O Enem não trabalha com multidisciplinariedade, ele trabalha exclusivamente com contextualização. No entanto, textos bastante densos, questões com grau de dificuldade, volto a insistir, um pouco mais elevado que anos anteriores. Não houve, assim, porque isso eu vejo de pessoas que fizeram também, falaram,
você ter que ler uma questão, por exemplo, não seria português, mas todas pedem a interpretação. E às vezes misturam um assunto de uma determinada disciplina com outro, uma matemática numa coisa do dia a dia, alguma coisa assim. Porque a gente escuta dos alunos. A multidisciplinariedade, ela se caracteriza por uma questão que ela vai depender do conhecimento de várias disciplinas para que ela seja resolvida. O Enem verdadeiramente não tem esse perfil nas suas provas. Raras exceções lá na química, na física e na biologia, que é a prova de ciências da natureza, que eu volto a insistir, é uma prova do primeiro dia e que a garotada teve um pouquinho mais, uma dificuldade um pouco maior para resolver essa prova. Agora, e essa questão de cerca de 8 mil alunos aqui terem que fazer a prova daqui a um mês? Porque era uma quantidade, Sim. O MEC reviu a quantidade. Escutando essa quantidade de reclamação dos alunos que fizeram sobre a dificuldade, vai aumentar a ansiedade, vai dificultar para eles esse momento agora de espera para fazer a prova? Eu gostei muito da sua pergunta e eu acho que eu estou falando agora exatamente com você que não pôde fazer o Enem nesse final de semana em função dessas ocupações. Nós, seres humanos, muitas vezes, diante de determinada situação, nós temos a característica de exaltar pontos negativos e minimizar positivos. Eu quero dizer para você, caro estudante que não fez o Enem, essa prova de Enem que foi nesse final de semana, que você possa tirar a parte positiva desse fato. E para mim a parte positiva desse fato você tem mais um mês de estudo com foco, com disciplina, com determinação, para que você possa fazer uma excelente prova nos dias 3 e 4 de dezembro. E de certa forma, esses candidatos, na minha visão, e eu quero passar essa visão para vocês também, vocês de certa forma foram presenteados por Deus, foram privilegiados, porque vocês agora têm mais um mês de estudos que esses candidatos que fizeram provas nesse final de semana não terão. Tá certo. Então, olhando do lado positivo, estudem mais para saírem melhor do que os que fizeram a prova agora. Professor Alexandre Pulig, muito obrigado pela sua participação aqui no JBC Primeira Edição. Obrigado você, Michele. Eu agradeço o convite do Jornal da Brasil Central e estamos à disposição sempre que for necessário. Depois da próxima prova do Enem, você volta aqui. Então tá certo. Obrigada. Obrigado, Michele. Boa tarde. Tá, boa tarde.